Essa é a live, a quarta live da nossa série Casamento Extremo. Nós estamos já há alguns dias preparando uma série de conteúdos de lives para ajudar você a extrair, para tirar a insatisfação conjugal da sua vida. Então nós já temos tido vários testemunhos, nós já temos tido vários depoimentos de pessoas que com dicas simples, de informações simples, conseguiram melhorar áreas no seu casamento, na sua vivência conjugal. Então hoje o tema está aí fixado, 10 perguntas para descobrir se seu casamento vai durar ou não. Gente, todo mundo ele quer que o seu casamento, que a sua relação dure muito. Não importa se a pessoa está namorando, se ela está noiva, se ela casou, que é um compromisso bem mais sério, não interessa. Quando a pessoa está em um relacionamento, em uma amizade, em um namoro ou em algo legal, ela quer que dure muito. Isso é super normal. Tem pessoas que casam e ficam ali tipo meio que pisando em ovo, fazendo de tudo ali para poder fazer com que o casamento fique bem, e muitas vezes ela cria uma tensão e ela traz um peso sobre ela, uma responsabilidade, né, além do normal. Mas é normal sim as pessoas quererem que a relação dure muito. Porém, assim como tem pessoas que querem muito, praticamente todo casal quer que a relação dure muito, infelizmente tem muitos casais que estão sofrendo. Tem muitos casais que estão passando muitas dificuldades no casamento, tem muitos casais que estão insatisfeitos com a relação, tem muitos casais que estão desiludidos com o casamento. Na última live, a gente conversando, né, tem muitos casais que estão pensando em desistir, que já tentaram de tudo e fica muito difícil realmente manter uma relação assim. Mas hoje, né, gente, a gente percebe que a maioria desses casais que querem uma relação duradoura, a maioria desses casais que querem continuar felizes no casamento, estão insatisfeitos, mas tem muitos que não conseguem identificar de uma forma clara o que é que precisa ser melhorado na relação. Gente, tem casais, às vezes a gente vai aconselhar, eu e a minha esposa Silvia, às vezes a gente vai aconselhar casais e o casal ele chega e diz assim, olha, a culpa, né, vamos pensar aqui que foi uma mulher. A culpa é porque ele não faz isso, é porque ele não toma essa atitude, porque ele fez isso comigo, porque ele me tratou assim. E quando a gente vai atrás, quando a gente vai descobrir, a gente percebe que tudo que precisava ser feito para o casamento melhorar não dependia das acusações ou da visão dela de que era o outro, mas sim de que era ela. E vice-versa. Muitas vezes o homem está apontando, dizendo que as falhas, que as melhorias do casamento dependem da mulher e às vezes dependem dele mesmo. Então a gente percebe que muitos casais não conseguem identificar de forma clara o que é que precisa ser melhorado na sua relação. Hoje nós queremos estar utilizando o poder das perguntas certas para que você possa ser ajudado, para que você possa entender, ter uma visão mais abrangente, para que você possa enxergar a situação de uma forma ampla e que você possa entender realmente em que área precisa ser atuado e quem precisa atuar nessa área. Então são perguntas bem interessantes, tá? E eu quero explicar para você como vai funcionar. Seguinte, as perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, elas foram extraídas de uma pesquisa de um grande psicólogo americano. Esse psicólogo chamado Gary W. Lewandowski, ele fez uma pesquisa na faculdade de Monmouth, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e lá ele estabeleceu, junto com a sua equipe, algumas perguntas-chave para poder conseguir ter um raio-x da relação para descobrir se essa relação ela vai ter uma durabilidade, ela vai ser um casamento permanente ou não. Então é o seguinte, eu vou estar fazendo essas perguntas uma a uma e eu quero só combinar uma dinâmica aqui com você. Essas perguntas elas precisam ser respondidas assim, na lata, sim ou não. Não fique buscando justificativa, não fique buscando outros meios. Ah, é por isso, é por aquilo, não é porque é assim, é porque naquele momento e tal. Não, tá? Você ouve a pergunta e na lata você determina o seguinte, sim
ou não, tá bom? Então, são perguntas, lógico, né, que você vai fazer para você mesmo. E para isso, gente, precisa ser sincero. Precisa estar com os olhos bem abertos, precisa ser transparente e sincero com você mesmo. Não acredito que você vai querer se enganar, né? Tem pessoas que estão com casamento aflito, tem pessoas que estão passando por dificuldade e querem ter essa oportunidade para melhorar, para descobrir algumas coisas que não estão conseguindo ver, mas aí a pessoa não consegue ser sincera. Eu queria que você abordasse essa relação identificando de forma séria o que depende de você, o que depende do outro, o que depende dos dois, tá bom? Então a gente vai vou começar essas perguntas, tá bom? Eu separei inicialmente 10 perguntas, tá? A pesquisa original, ela tem 15 perguntas, são 15. Mas eu tive analisando, são todas perguntas tão legais, são perguntas tão especiais, que eu decidi dar uma ampliada, tá? Me senti na liberdade de pular de 10 para 14. Eu só tirei uma, só abri mão de uma que não faz parte do nosso contexto cultural. Se você quiser anotar, se você quiser colocar a resposta sim ou não, você pode fazer isso, tá? Mas eu também vou colocar essas perguntas. Eu queria que você se atesse, que você prestasse bem atenção à live. Eu vou colocar um link para você baixar um arquivo com todas essas perguntas. Aí depois da live, você pode baixar esse arquivo e você pode analisar direitinho, com mais calma, todas as perguntas e lá vai ter um espaço sim ou não para você responder e você ter ali pertinho, diante de você, ali essas perguntas disponíveis para você ter um panorama melhor da situação, tá certo? Então, gente, vamos para a primeira pergunta. Olha só, primeira pergunta para descobrir se o seu casamento vai durar ou não. Gente, primeiro, seu parceiro é seu melhor amigo e você é o melhor amigo dele? Vocês são amigos de verdade? Vocês conseguem ter uma boa amizade? Ou cada um tem que ter amigos fora porque a amizade de vocês não é legal? E aí você vai responder sim ou não. Então, vamos para a segunda pergunta? Olha só. Segunda pergunta. Você e seu parceiro compartilham dos mesmos valores políticos, religiosos, matrimoniais e parentais? Gente, vocês acreditam nas mesmas coisas no que diz respeito à política? Vocês têm valores no que diz respeito à religião? Os seus valores relacionados ao casamento, ao matrimônio, são os mesmos? E os valores que vocês têm em relação à parentela, à família, são os mesmos? Porque, gente, nós percebemos, né, que essas são áreas que acontecem muitas divergências, né? Tem casais que um torce um time, outro torce outro, um vota para um político, outro vota para outro, né? E tudo isso aí são pontos que podem causar bastante divergências na vida do casal, né? Tem pessoas que dizem assim, não, eu nasci para ser fiel a uma pessoa e pronto. E outros dizem assim, não, eu acho que a gente pode ser feliz no casamento mesmo eu tendo outras relações fora. Tem gente que vai dizer assim, poxa, isso é um absurdo, isso é uma heresia, mas existe, tá? São determinações que o casal, são crenças dele, tá? Então você vai responder aí sim ou não, tá? Vamos para a terceira pergunta? Terceira pergunta, você e seu parceiro aceitam um ao outro do jeito que vocês são, sem ficar tentando mudar o outro? Gente, essa pergunta, hein? Você concorda com o jeito que o seu esposo é, que a sua esposa é? Ou você sempre tá ali tentando, né? Não, eu vou ajeitar ele, eu vou deixar ele do jeito que eu quero, vou deixar ela do jeito que eu quero. Não, vou por aqui por aqui a gente vai, eu vou deixar ela bem direitinho. Você é assim, gente? Existe uma satisfação, existe uma aceitação de você dizer assim, não, eu aceito ele, tá? E eu não fico tentando mudar o outro. E aí você vai responder só sim ou não, para a gente poder saber, tá certo? Vamos agora adiante para a quarta pergunta. Olha só. Você e seu parceiro se sentem confortáveis em compartilhar sentimentos e serem compreendidos? Você
consegue chegar para o seu cônjuge e dizer o que você está sentindo, você se sente conforto, liberdade para dizer algumas coisas que você pensa, que você sonha, que você almeja, ou queixas que você tem contra o outro. E quando você fala isso, e quando você compartilha isso, você sente que foi compreendido? A pessoa entendeu, a pessoa conseguiu perceber ali a sua queixa, a sua dor, e ela vai te ajudar a melhorar esse sentimento? Então, se sim, vai lá e responde sim. Se não, vai lá e responde não. E agora vamos para a quinta pergunta, olha só. Você e seu parceiro compartilham um com o outro suas senhas de celular, redes sociais e conta bancária? Eita, essa daqui eu percebo que às vezes tem muita gente, né, que diz assim, olha, meu marido, eu acredito que ele deve ter alguma coisa muito cabeluda dentro do celular porque ele não me deixa pegar no celular de jeito nenhum. Olha, as redes sociais eu não consigo entrar, eu não consigo ver de jeito nenhum. Na realidade, o meu marido, ele nem me segue, nem eu sei qual é o perfil dele para me seguir ele nas redes sociais. E também a conta bancária, né? Você tem liberdade, você tem acesso para entrar na conta dele, na conta dela, para fazer lá uma transferência, para poder fazer lá uma compra, pagar uma conta, né? Você tem essa liberdade, você tem acesso, você tem a senha do celular do seu marido, a senha do celular da sua esposa? Vai lá, responde aí sim ou não, tá certo? Vamos para a sexta pergunta, e a sexta pergunta é essa, olha, as decisões importantes no seu casamento são realizadas em perfeito acordo? Alguma coisa que você vai comprar, alguma coisa que você vai trocar, alguma decisão sobre onde o filho vai estudar, uma troca de um carro, uma viagem, coisas assim importantes. Vocês fazem isso em acordo? Ou cada um toma a sua decisão, vai lá, faz o que acha que é certo e só manda o recado? Olha, fiz isso, comprei isso, troquei isso. Mulher, arruma as coisas aí que agora a gente vai se mudar de casa. Peraí, meu filho, que é isso? O que está acontecendo? Não, resolvi trocar, recebi aí uma proposta e tal. Olha, eu vou mudar a cor da casa, né? Olha, eu vou cortar o meu cabelo e a partir de agora eu vou me vestir assim, tá? Vocês conseguem tomar decisões importantes em acordo ou cada um vai tomando suas decisões aí sozinhos? Responde sim ou não, tá? Simples assim. Vamos para a sétima pergunta. Olha só. Quando há desentendimentos, você e seu parceiro se comunicam com respeito, sem desprezo ou negatividade? Naquelas horas da dificuldade, naquela hora da briga, naquela hora do arranca-rabo, né? Naquela hora lá que tá difícil ter paciência, que tá difícil suportar, quem consegue manter o controle, quem consegue manter ali o equilíbrio e se comunicar como pessoa madura, com respeito, sem desprezar, sem ser negativo, sem fazer aquele silêncio desafiador, vai lá e responde sim ou não, tá? Vamos para a oitava pergunta, tá? Dessa live da série Casamento Extremo, que tem como tema hoje 10 perguntas para descobrir se o seu casamento vai durar ou não. Oitava pergunta. Seu relacionamento está livre de sinais ruins como traição, inveja, comportamento controlador, dentre outros? Gente, no seu casamento, o divórcio, a traição, o adultério tem passado por aí? No seu relacionamento, um tem inveja das conquistas do outro, um tem dificuldade de aceitar as vitórias do outro, da forma em que os amigos se relacionam, inveja de alguma forma, ou o outro tem tentado lhe controlar, tem tentado alguma espécie de abuso, de controle, de manter ali o controle e fazer tudo do jeito que o outro quer? Se sim, vai lá, responde sim, se não, vai lá e responde não, tá? Nona pergunta, olha só. Você e seu parceiro sacrificam planos e interesses pessoais e priorizam a relação sem empecilhos? Rapaz, eu estou guardando um dinheiro para me trocar
né, a minha chuteira, eu tô querendo fazer uma pintura no meu cabelo, tô querendo ficar mais loira, eu tô querendo fazer lá uma plástica e tal, mas aí aconteceu uma prioridade na relação, na família, nos filhos, nos estudos e tal, e eu vou ter que abrir mão desse recurso, vou ter que abrir mão disso pelo bem da família, tá? Você e seus parceiros fazem isso? Priorizam a relação ou, independente de qualquer coisa, é a sua vontade, é o seu desejo pessoal que prevalece? Sim ou não, tá? 10ª pergunta, olha só. Você e seu parceiro são sexualmente compatíveis? Gente, o que é um casal sexualmente compatível? É aquele casal que ele consegue ter uma boa conexão na hora do sexo. Uma boa conexão, ele consegue ter também, a conexão deles é agradável, a frequência de relação sexual também é agradável, isso faz parte dessa compatibilidade sexual, tá? Rapaz, olha, a quantidade de vezes em que nós nos relacionamos sexualmente é legal, é agradável, eu gosto. Então, é compatível. Aí o que acontece? Vocês têm conexão, vocês têm uma boa frequência, mas esse sexo é prazeroso para os dois? Então, se é prazeroso para os dois, então há ali uma compatibilidade, tá? E aí você vai lá e responde sim. Se você acha que tá difícil, se você acha que não consegue, que tá difícil essa compatibilidade sexual, responde não, tá certo? E aí a gente vai agora para a 11ª pergunta. Olha só. Os familiares e amigos acreditam que você ou seu parceiro estão em um relacionamento saudável e duradouro? Isso aqui, gente, é aquela coisa seguinte. O que é que a sua família diz do seu casamento? O que é que os seus amigos dizem da sua relação? O que é que a sua mãe fala, né, do seu marido, da sua esposa? O que é que ele fala do teu casamento? Olha, vocês são assim, vocês são assado. A tua família olha para o teu casamento e acha que é saudável, que é legal, que vai durar? Ou a sua família olha e diz assim, rapaz, esse negócio aí só dá confusão. Vai lá e responde, tá? Sim ou não? Vamos para a 12ª pergunta. Olha só, o seu parceiro faz de você uma pessoa melhor e você faz o mesmo por ele? É aquele parceiro que te ajuda, que te ensina, que tira dúvidas, que está ali com você, aprendendo junto. É aquele parceiro que faz com que você seja uma pessoa melhor, mesmo quando você erra, ele é lá paciente, ele está junto com você, vocês estão crescendo juntos, tá? Então, teu parceiro te faz uma pessoa melhor? Responde lá sim. Se não, responde não. E você, no caso, faz o mesmo por ele? Você ajuda o seu cônjuge a também ser uma pessoa melhor? E aí você responde, tá certo? Vamos para a 13ª pergunta, penúltima pergunta. Olha só. Você confia plenamente no seu cônjuge? Você confia no que ele faz e no que ele fala? Maridão, você confia plenamente na sua esposa? Você confia plenamente naquilo que ela fala, naquilo que ela faz? O que ela diz, você entende? É verdade realmente? Olha, eu entendo, é verdade sim, eu acredito nela. E você, esposa, confia plenamente no seu marido? Você confia em tudo que ele faz e em tudo que ele fala? Você se sente confiante? Você se sente tranquila, confortável? Responde aí sim ou não, tá certo? 14ª pergunta, a última pergunta de hoje, olha só. Você e seu companheiro se esforçam para juntos promover melhorias na relação? Os dois, eles estão se esforçando, olha, estamos identificando coisas no meu relacionamento, nós sabemos que precisamos melhorar nessa área, e a gente está buscando sempre promover melhorias na relação. E aí, o que é que você faz, tá?
Vocês se esforçam, estão se esforçando para o casamento ficar cada vez melhor? Responde sim e responde não. Então, gente, foram aí 14 perguntas, né? Que teve a intenção de fazer você ter um panorama aí da sua relação. E aí, como é que foi para você estar aí respondendo e pensando sim, sim, não, sim, não, 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 sim, 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 né? Gente, como é que está o coração de vocês agora? Respondendo isso. Se a maioria das suas respostas foi sim, como é que você está se sentindo agora? Está se sentindo mais tranquilo? Está se sentindo mais feliz? Está se sentindo mais animado? E você que respondeu que foi assim, você percebeu que foi assim, tipo meio a meio? Metade foi sim, metade foi não. Como é que você está se sentindo agora? O que é que você está entendendo? Como é que está a sua relação? Você está tô meio confuso, tô meio pensativo. Como é que será que meu relacionamento vai durar? Será que vai acabar? E você, que a maioria das suas respostas foram não. Você que colocou lá vários nãos ou que a maioria foi não, como é que você está se sentindo agora? Você está temeroso? Está temerosa? Vale, meu Deus do céu, meu casamento vai já acabar. Você está meio inseguro, meio insegura, porque você percebeu que coisas importantes da relação estão tudo errado. Você que teve aí as respostas, a maioria não. Você está preocupado? Você está preocupada? Como uma abençoada aqui que colocou que está precisando de um milagre, né? Então, gente, como é que estão vocês depois de todas essas perguntas? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Todas essas perguntas que eu fiz aqui, todos esses questionamentos que foram feitos para dar um diagnóstico, né? Para você poder mostrar, ter um panorama da sua relação. Mas deixa eu te dizer, as respostas, independente de terem sido mais sim ou mais não, ou terem sido sim ou não são, tá? Essas respostas não são uma garantia, não são uma certeza completa de que a sua relação vai acabar ou que ela vai durar. O casamento é algo em que você tem que estar o tempo todo ali equilibrando, né? É como se fosse uma balança, você tem que estar o tempo todo ali fazendo aquele jogo de cintura para tudo se permanecer o mais instável possível. Essas respostas, elas revelam um estado atual do seu casamento. Essas respostas que você deu revelam um estado atual, a forma em que você mesmo tem percebido, consegue ver a sua relação hoje. Essas perguntas que você mesmo, com sinceridade, com honestidade, respondeu sim ou não, elas te mostram como está o teu casamento. Você já se fez essas perguntas? Alguém já fez essas perguntas para você? Ou essa foi a primeira vez em que algumas perguntas dessas você conseguiu ouvir, você conseguiu analisar e você conseguiu dar uma resposta ali em cima? E você, poxa vida, não tinha pensado nisso. Poxa vida, a minha vida sexual estava assim, mas eu não tinha me percebido até agora que ela estava assim. Que nós não éramos compatíveis ou que nós somos super compatíveis. Eu quero dizer para você que o que vai determinar se o teu casamento, se a tua relação vai durar muito ou se vai acabar rapidamente, é o que você vai fazer com essas respostas que você deu. O que vai determinar se a tua relação vai acabar ou não é o que você vai fazer com essas informações que você conseguiu colher hoje para o seu casamento. Meio sim, meio não. Rapaz, está aqui equilibrado, mas tem 50% de coisas para me melhorar. Olha, tem mais nãos, eu tenho aqui, eu consegui ter um panorama, pode ser que uma coisa que eu faço, eu consiga transformar 3 não de uma vez em só sim. Essa análise é muito legal, muito rica para você poder conseguir entender que tem jeito sim. Semana passada uma pessoa perguntou para a minha esposa Silvia se o casamento que está todo ferrado, que está todo lascado tem jeito. Gente, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? Agora, as coisas não se consertam sozinho. Um casamento que está ali mais ou menos balançado, ele não se conserta sozinho.
A gente conversa com algumas pessoas e ela diz assim, não, meu casamento está nas mãos de Deus. Não, Deus sabe de todas as coisas. Se o meu casamento acabar, Deus sabe de todas as coisas. Se o meu casamento ficar bom, Deus sabe de todas as coisas. Gente, Deus realmente sabe de todas as coisas. Mas quem tem que atuar para o seu casamento ficar bom é você, não é Deus. Você não pode transferir a responsabilidade que é sua para Deus. Essas respostas aqui já te dão um bom norte. Elas já te dão uma grande direção para você conseguir atuar no seu casamento. O casamento, ele pode ter sido aí, esse teste pode ter sido tudo super positivo. Mas se você relaxar, esse casamento ele pode se comprometer e pode até acabar. Tem pessoas aqui que responderam tudo sim. Sim, 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 sim. O casamento está nota 1000. Mas, se ele não conseguir equilibrar a balança, se ela não conseguir manter esse equilíbrio, vai ficar ruim, não vai? Então, esse teste aqui não é uma garantia de que o casamento vai ficar bem para sempre. Ou de que ele vai ficar ruim para sempre. Você pode ter dado respostas totalmente negativas. Mas o casal pode despertar, pode ir lá conversar, pode ir lá consertar o que precisa ser consertado e pode fazer esse casamento durar muito, ter uma vida longa, uma vida muito duradoura, pode fazer com que o seu casamento gere uma felicidade permanente. Agora, se você tem um casamento super positivo e você não mantém isso, vai ficar ruim. Se você tem um casamento ruim e você não busca isso diariamente, melhorar, conversar, resolver, não vai se resolver sozinho e Deus não vai descer do céu para fazer o que você ou seu cônjuge tem que fazer. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, às vezes tem gente que diz assim, não, mas Deus sabe. Sabe realmente. Deus pode transformar. Pode transformar. Mas deixa eu lhe dizer, a primeira atitude tem que ser sua. A primeira atitude tem que ser do casal. O que Deus vai fazer é turbinar a atitude de vocês. O que Deus vai fazer é jogar gasolina na atitude de vocês. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, esforça-te, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Ou seja, faz a tua parte primeiro, se esforça, vai lá, luta, faz a tua parte, não espera só pelo outro mudar, muda você também, principalmente. E aí, tenha bom ânimo, não desista, persevere. Se você tiver ali algumas mudanças, se você está perseverando e o outro não está dando sinais, não desista. Não fique reclamando, não fique falando mal, não fique murmurando, não fique choramingando. Vai lá e continua perseverando. A repetição, a perseverança vai trazer a vitória. E aí Deus vai olhar para você e dizendo o seguinte, olha, essa pessoa está perseverando, ela está tendo atitudes, ela está somando, ela está ali perseverando realmente. Sabe o que é que eu vou fazer? Rapaz, eu vou abençoar ela, porque ela está tão determinada. E aí ela vai lá e consegue a vitória. Algumas pessoas estão falando aqui o seguinte, ó, o natural é nossa responsabilidade, o sobrenatural é de responsabilidade de Deus, isso mesmo. O que tiver ao seu alcance, você que tem que fazer. O que você não consegue fazer com as suas mãos, Deus é quem faz. Quando uma ferramenta que você usou não deu certo, a gente deu uma dica semana passada, tente outra coisa. Olha, eu já estou perseverando, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou jejuando. Sim, mas você está falando, você está conversando, você está procurando uma ajuda habilitada, uma ajuda profissional. Você já tentou ali? Não, eu já fui para um psicólogo e o psicólogo disse isso e disse aquilo, eu não concordei. Vá para outro. Olha, mas é porque eu não me dei bem com aquele terapeuta e tal. Procura outro. Olha, eu fui para uma terapia sozinho. Tenta fazer uma terapia os dois. Tem que buscar ferramentas diferentes. Você não pode ficar todo o tempo fazendo as mesmas ferramentas e as mesmas coisas vão continuar dando errado. Então, muitas vezes você passa anos e anos tentando colocar, pegar um parafuso e tirar com um alicate. Existe uma chave específica para aquele parafuso.
Existe, geralmente, quando a gente vai pegar um parafuso ou uma porca específica e vai tirar com um alicate, com a ferramenta errada, sabe o que acontece? Vai desgastando, vai ali estuprando a rosca, né? Ele vai ali desgastando, e aí sabe o que acontece? Aquela peça não consegue sair mais nem com a ferramenta correta. Às vezes, quando você fica forçando, quando você fica usando uma ferramenta errada, só piora. Pastor Tiago Brunet, ele sempre diz, não existe tarefa difícil. O que existe são ferramentas erradas. Eu sempre digo por aí o seguinte, se você precisar pintar uma parede da sua casa, a gente vai dizer assim, eu quero pintar de azul, aí eu te dou uma caneta azul. Quantos dias, quantos meses você vai levar para pintar uma parede inteira com uma caneta azul? Muito tempo, né? Você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus, isso dá muito trabalho. Agora, já pensou se você tiver um rolo bem grande de tinta, com um balde bem cheio de tinta e a parede está lá? Em poucos minutos você consegue pintar essa parede. Pessoas, essa parede precisa ser derrubada. Já pensou se você for derrubar uma parede de concreto com um martelo? Você vai levar muito tempo. Se você for derrubar uma parede de concreto com uma retroescavadeira, você dá só uma pancada e ela cai, tá? Então, gente, as ferramentas corretas vão fazer você ter resultados diferentes. Tem gente, não, mas eu tô aqui o tempo todo com a colher, eu tô há 10 anos tentando mudar o meu marido com a colher. Se no primeiro ano não deu certo, mudar ou melhorar o cônjuge, o marido ou a esposa, ou esperando com aquelas atitudes, se não deu certo, vai lá e usa outra ferramenta. Então isso é o que vai fazer uma grande diferença, tá? Então, outra coisa que nós falamos semana passada na live, olha só, muitas vezes a gente acha, né, que é o outro que tem que mudar, muitas vezes a gente acha que o que o outro está fazendo está errado. E aí uma das dicas que nós demos semana passada foi o seguinte, que tal uma das coisas diferentes que você fazer é buscar aceitar melhor o outro exatamente do jeito que ele é. E aí tem pessoas que encontram nisso um alívio no peso que traziam sobre a sua vida e sobre a sua relação. Muitas vezes, não, eu só vou ser feliz quando a minha esposa for assim, 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 assim. Mas ela só vai ser assim daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você está perdendo a sua felicidade hoje, você está perdendo a sua paz hoje, porque você está querendo algo que ele ou que ela só vão conseguir daqui 10 anos. Então, experimenta viver o bem, viver a alegria, viver a graça do momento do casamento hoje e vai ajudando e vai fazendo lutando, colaborando para que as mudanças possam ir acontecendo paulatinamente. A gente também falou na última live que se o casal tem 5, 10 coisas para mudar, quando forem conversar, não vão lá conversar para mudar tudo de uma vez só. Vocês vão mudando uma por uma, estabelecendo prazos para isso. Como eu falei, seu casamento pode estar 100%. Se você relaxar, ele pode ficar ruim, pode acabar. Seu casamento pode estar muito ruim. E se você continuar sem agir, sem trabalhar, sem ferramentas diferentes, sem buscar ajuda especializada, você pode realmente levar ele ao fim. Mas se você tomar atitudes certas, conversar, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente já está pelejando aqui nesse negócio há muito tempo. A gente já foi por aqui, a gente já foi por aqui e não deu certo, a gente já fez isso e não deu certo. Meu filho, minha filha, a gente não está conseguindo sozinho. Vamos fazer o seguinte, o que a gente não sabe fazer, a gente compra feito, não é assim? O que eu não sei fazer, a gente pede ajuda a alguém que sabe. Gente, procura ajuda especializada. Uma terapia de casal sai muito, mas muito mais barato do que um divórcio. Um tratamento, um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia sai muito, milhões de vezes mais econômico do que um divórcio. O divórcio, tem gente que diz assim, não, eu não quero ir atrás porque eu vou ter que gastar. Meu amigo, você gasta muito dinheiro num divórcio, sem falar nos prejuízos emocionais, psicológicos, os prejuízos afetivos com a família, com o outro, com os filhos, é destruidor.
O casal inteligente, ele prefere investir em terapia, em tratamento especializado do que ficar deixando a sua vida levada à sorte ou querer encarar um divórcio. 65% das pessoas que encararam um divórcio se arrependeram nos 3 primeiros anos. Por quê? Porque a coisa é pesada. Busquem ajuda, tá? E aí, o importante, poxa vida, o que é que eu faço? Aécio, já tentei de tudo. Conversa, vai lá conversar novamente. Identifica, expõe claramente. Olha, ele não está entendendo, ela não está entendendo o que eu estou falando. Vai lá e encontra outra forma de abordar o assunto. Fala o que é que você está sentindo, fala como é que está o seu coração. Não vai brigando, esculhambando, olha, eu já estou impaciente, eu não aguento mais. Se você for fazer uma conversa, um diálogo, e você já chega dizendo, eu não aguento mais, a primeira coisa que a pessoa vai dizer, fala o seguinte, estou de saco cheio, já que tu não aguenta mais, vai lá, cuida da tua vida. Então, você tem que ir lá conversar, meu amor, eu te amo. Se você ama o cidadão, vai lá e diga, eu te amo. Se você ama a abençoada, vai lá e diga, meu amor, eu te amo. Mas desse jeito não tá tão certo. Desse jeito não tá legal. A gente precisa melhorar. Eu preciso que a gente busque uma solução para esse estilo de vida que a gente está levando, para a gente poder ser feliz. Eu quero poder ser feliz como a gente era naquela época. Eu quero poder melhorar o meu relacionamento como era naquela época. E eu vou conseguir com você, se você me ajudar, eu vou te ajudar e a gente vai conseguir. Entendeu? Então, identifica esses pontos que precisam ser melhorados, identifica essas áreas e vai lá, ó, ponto por ponto. O que a gente consegue melhorar primeiro? O que a gente consegue fazer primeiro? Estabeleçam prazos para isso acontecer e essas melhorias vão acontecendo. Não seja muito exigente, cruel com o outro, sabe? Às vezes o outro está assim, eu quero que você lave a louça, combinado agora que você vai lavar a louça, todo dia a louça do café da manhã vai ser você. A pessoa que nunca lavou uma louça, eu estou dando um exemplo, tá, gente? A pessoa que nunca lavou uma louça, ela pode ser que ela não consiga, nos 3, nos 5 primeiros dias, ela entrar em uma rotina de alguém que faz aquilo todo dia. Pode ser que no outro dia ela acorde tarde, pode ser que ela esqueça, pode ser que ela não faça toda, né? E aí o que acontece? Você precisa ter paciência, você precisa ter perseverança, você precisa dar tempo para a pessoa mudar. E aí, Aécio, tá difícil. Silvia, tá difícil. Procura ajuda, tá bom? Então, gente, eu acredito que eu consegui aí transmitir tudo aquilo que estava proposto para essa live de hoje. 14 perguntas para descobrir se o seu casamento vai durar ou não. Eu espero que vocês possam ter tido uma visão, um panorama melhor da sua relação. Eu espero que vocês possam ter tido uma ideia de pontos que talvez você não estava enxergando, que você possa ter aí essa percepção e vocês entenderem uma coisa. Se vocês não estão conseguindo com a ferramenta que você está usando, perseverar, melhorar, experimenta outras ferramentas, tá? Aécio, eu estou tentando, mas nós não estamos conseguindo sozinho. Procura ajuda especializada. Por quê? Porque pessoas especializadas, elas têm ferramentas, elas têm conhecimento que podem ajudar muito, tá bom? Então, eu quero agradecer você que esteve comigo nessa live até agora, tá bom? Quarta-feira, live com a Silvia. É possível uma esposa mudar o marido que não prioriza o casamento nem Deus? E sexta-feira a gente vai estar compartilhando uma live que é o seguinte: sinais de um casamento com prazo para acabar. Aí, gente, nessa live a gente vai estar mostrando diretamente os sinais. Olha, o casal que faz isso aqui, o casamento está indo para o fim. O casal que toma essa atitude, que faz essa escolha, o casamento pode acabar. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve participando dessa live de hoje. Nós agradecemos muito, desejamos a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida, que você tenha um restante de semana próspero, abençoado, cheio dos milagres de Deus no seu casamento,
milagres de Deus na sua vida pessoal, nas suas finanças, para você poder desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Deus te abençoe, um grande abraço, sucesso, paz e prosperidade. Tchau!